Olá, aqui é Raquel Félix. A paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Tudo bem com você? Meu profundo desejo é que esteja tudo bem. Agora, se hoje está tudo bem, pode ser que um dia você já viveu um problema difícil ou ainda vai viver. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Problemas que parecem impossíveis de serem resolvidos. É sobre isso que eu quero falar hoje. O livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, conta como foi a saída do povo de Israel que ficou cativo no Egito. É uma história interessantíssima, cheia de milagres, de demonstração do poder de Deus. Para começar, o livro fala da história dos descendentes de Jacó, o famoso Israel, que era neto de Abraão, filho de Isaac. Jacó viveu uma história interessantíssima também, teve um encontro com Deus, no qual Deus mudou seu nome. Ele deixou de ser chamado Jacó, que significava enganador, e passou a ser chamado Israel, que significa aquele que viu a Deus, aquele que lutou com Deus. Então Jacó, agora Israel, casou-se, teve 12 filhos, um deles era José, que também foi um que viveu uma história tremenda, linda diante de Deus. Teve lá seus momentos difíceis, muito difíceis. Enfim, ele cumpriu seu propósito. É uma história para outro vídeo. Mas o José, através da vida dele, a sua família foi para o Egito, foi levado para o Egito. E eles foram para lá com honra, foram para lá com respeito, puderam escolher a cidade, o lugar que queriam morar, porque José era honrado e respeitado lá no Egito. Porém, com o passar do tempo, se levantou um rei que nunca tinha ouvido falar de José, nem do que ele havia feito para o Egito, porque ele foi muito usado naquele lugar. E esse rei, então, passou a afligir a família de José, passou a escravizar. E ele teve uma ideia diabólica de mandar matar todas as crianças, todos os bebês homens que nascessem. E o que acontece? Um desses bebês é, de uma forma espetacular, salvo. Estou falando de Moisés. E Moisés era o plano de Deus para libertar o povo de Israel daquele lugar, da escravidão. Se você é cristão ou um estudioso da Bíblia, em algum momento você já ouviu falar da história do povo de Israel, da história da travessia do Mar Vermelho, como foi maravilhosa, espetacular. Eu já havia lido algumas vezes a Bíblia, mas relendo, começando a ler novamente a Bíblia com a minha filha, eu pude me atentar uns detalhes maravilhosos sobre essa travessia do Mar Vermelho. Eu quero compartilhar sobre isso. Quando nós lemos, vemos filmes ou até mesmo desenhos sobre a travessia do Mar Vermelho, qual que é a ideia que é passada para nós? E que eu muitas vezes já tive, talvez não é o seu caso, mas parecia assim: o faraó deixou o povo ir depois de grandes sinais, maravilhas que precisaram acontecer. Enfim, ele resolveu deixar o povo ir. Porém, depois de uns 3 dias, ele mudou de ideia. Não, vou lá buscar esse povo. E o povo quando viu o faraó, estava de frente para o Mar Vermelho. Eles então tinham um grande e terrível problema. À frente o mar, atrás o faraó. A Bíblia fala que eles tiveram muito medo. Eles ficaram com muito medo de ter que voltar lá para a terra de escravidão, onde eles sofriam tanto. E é aí que começam os milagres. Moisés clama a Deus, e Deus fala para ele o que ia acontecer, que a glória dele seria manifesta. E ele então manda Moisés tocar nas águas e o mar se abre de forma milagrosa. E o que nós vemos nos desenhos, como eu mencionei? Parece que foi assim: Moisés tocou, o povo começou a atravessar, Faraó logo atrás, quase pegando o povo, aquela disputa. O povo chega do outro lado, quando eles terminam de chegar, o mar se fecha, eles morrem. Pronto, acabou a vitória, glória a Deus. Moisés vai lá cantar seu hino da vitória, Miriam dançar, ela e as mulheres. Enfim, até aí já é maravilhoso. Mas se nós nos atentarmos aos detalhes, como eu pude atentar, lendo com a minha Bíblia, com a minha filha, eu fui muito abençoada. Porque olha só, foi assim: Moisés tocou no mar após Deus falar, e aí abre aquelas paredes de águas. Imagina, passando assim diante de um aquário vivo, parede de água para cá, parede de água para lá, e o povo atravessando sem entender muito aquele milagre, aquele sinal maravilhoso que eles estavam vivendo. A Bíblia diz que o anjo que estava indo à frente do povo de Israel
passou a ir atrás, fazendo já uma separação entre os israelitas e os egípcios. Aí a gente já vê como Deus faz separação entre os seus e aqueles que não são. Aí outro detalhe, a nuvem que ia à frente também passou a ir atrás, entre um acampamento e outro, entre um povo e o outro. E olha que coisa maravilhosa, assim. A nuvem, para o povo de Israel, ela clareava, de forma que eles puderam atravessar a noite inteira. E nós já vemos que não é como falam nos desenhos, assim, aquela questão de minutos, demorou uma noite inteira. Para o povo, ela clareava, então eles puderam caminhar a noite inteira, estava tudo claro. Só que essa mesma nuvem, para os egípcios, ela escurecia, de forma que eles ficavam confundidos, com dificuldade de andar. Deus ainda fez mais uma coisa, arrancou a roda dos carros do exército de Faraó, tornando ainda mais dificultosa a perseguição. Quando amanhece, eles conseguem ver melhor, à medida que vai amanhecendo, continua a perseguição, porém, aí o povo já terminou de atravessar. Deus então dá ordem a Moisés, ele toca na água novamente, o mar se fecha de forma que todo o exército de Faraó e seus cavaleiros morrem ali na água. O inimigo é literalmente aniquilado. Esses são detalhes tremendos que eu pude observar. Antes eu não tinha me atentado a isso, achei demais. Os inimigos do povo de Deus ali eram reais, literais, pessoas, cavalos, cavaleiros. Eram representados por Faraó e todo o seu exército. Só que hoje os nossos inimigos não são pessoas, não é nada que é feito de carne ou sangue. A Bíblia diz que a nossa luta é contra o diabo e seus anjos. Então nós precisamos ficar ligados nisso aí. A nossa guerra espiritual é nos ares, não é aqui contra pessoas, contra seu marido, seu filho, sua vizinha, sua sogra. Não, sua luta é contra espíritos. Moisés foi libertador daquele povo, ele prefigurava Jesus. Moisés libertou um povo, o povo de Israel, e Jesus veio para libertar todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles que creem no seu nome e no poder dessa libertação, dessa entrega que foi feita ali na cruz. Creia nesse Jesus, seja salvo você e a sua casa, e sempre que você estiver diante de um problema, de um mar qualquer que seja, clame a Deus, porque Ele vai te dar a direção. Fique com Deus, com o próprio Deus que nós estamos falando aqui, e que Ele abençoe sua vida e sua família. Até o próximo.